Olha que Só para informar também, acabei de ver aqui também, a Justiça determinou bloqueio de 5 milhões de reais do Serra. Muito bem. Pelo que eu tinha visto da última rodada da Lava Jato, vocês sabem que a gente está falando para mais de 6 mil pessoas, estamos com 2 mil lá no Duplo Expresso e 4 mil aí no canal de vocês. Estamos com uma audiência legal. fenomenal. E tem o Facebook meu também, que tem eu estou mais falando de só 1.000 do pessoas. YouTube. Além disso, tem mais 1.000. Também tem o Facebook do Duplo Expresso, também está com uma porrada aí de gente, que em geral também dá mais de 10 mil no acumulado. Então, aí o que acontece? No caso do José Serra, pelo que eu li das notícias, quando ele apareceu no noticiário, eu estou indo atrás de dinheiro de quando ele foi governador do estado, né? Mas antes ainda dos anos 90, quando ele estava no governo federal, primeiro como ministro do Planejamento, que comandou o processo de desestatização das privatizações da Vale, da telefonia, etc., e depois ele vai para o Ministério da Saúde. Nessa época, também, aí você pergunta até, por que um ministro do planejamento que cuida de desestatização poderia ter recebido vantagens? Isso está muito bem explicado naquele livro A Privataria Tucana, do jornalista investigativo Amaury Ribeiro Júnior, que fez aquele livro com base nos documentos da CPMI do Banestado. Então, o que a gente está falando aqui de CC5 é coisas do Serra mais antigas que até aqui não tinham dado em nada, né? Como tudo mais nesse escândalo da CC5 não deu em nada, mas agora o pessoal está indo atrás de outras coisas, quem sabe até não vão chegar nesses recursos também. Mas o Serra é desse tipo até mais simples que o do Maluf. Por quê? O dinheiro deles, remetido em benefício dele ou da filha, parece que ela é a titular das contas, né, para dar uma distanciada, ele volta ao Brasil e uma dessas offshores lá que eles tinham em Caimã, nas Ilhas Caimã, paraíso fiscal, era dona da casa de uma empresa cuja sócia é a filha dele, Verônica Serra. Era dona da casa em que o José Serra mora, né? Diz que é uma casa muito bacana, nunca fui, diz que tem uma coleção de arte inacreditável. A gente sabe que a arte é muito usado para lavar dinheiro, esquentar dinheiro frio, né? Já que é uma coisa de estimativa muito subjetiva, né? Quanto vale um quadro? Quanto vale uma escultura? É muito, muito usado para esquentar dinheiro frio e lavagem de dinheiro. Mas aí o que acontece? O do Maluf, então, ele recebeu aquela propina de acordo com a condenação que ele sofreu. Por isso que eu estou afirmando, estou falando que teria recebido. A condenação está falando isso, ele foi preso por conta disso. Recebeu a propina no superfaturamento dessas obras, saiu via CC5, já que ele não podia botar na conta dele nem da empresa dele, aí passa pela agência do Banestado em Nova York, ou do banco privado, mas enfim, do esquema CC5, e aí vai para os fundos dele, que ele tinha em outro paraíso fiscal, as Ilhas Jersey, que é parte do Reino Unido, fica ali no Canal da Mancha, entre a França e a Inglaterra, mas é um paraíso fiscal, tem uma disciplina jurídica diferente da City Londrina, por exemplo. E aí, lá ele tinha fundos, eu acho que trusts, né, no caso, era a pessoa jurídica dessa hipótese, é uma figura que a gente não tem direito brasileiro, mas a gente veio aprender, porque o Eduardo Cunha também tinha uma porrada de trust aqui no país em que eu me encontro, a Suíça, e aí esses trusts compravam, sabe o que, Eduardo Moreira e José Fernandes? Compravam debêntures, que são valores mobiliários, um título que representa uma dívida, da empresa da família do Maluf, a Eucatex. E aí, com isso, esse dinheiro entrava limpinho no bolso da família Maluf e ele podia gastar aquele dinheiro que antes ele não podia botar no banco. Então, é nesse momento que você fecha o círculo, sai o dinheiro ilegal, sai do Brasil ilegalmente, aí coloca uma maquiagem de investidor estrangeiro e volta de uma forma fraudulenta para entrar no bolso do beneficiário original. Aí está configurado o crime de lavagem de dinheiro. Então, nesse caso do Maluf, a gente tem 3 crimes. Primeiramente, a corrupção passiva, ele recebeu a propina, depois o crime de evasão de divisas, essa saída ilegal, e a volta à lavagem de dinheiro. No caso do Serra também, quando ele goza da casa em que ele mora, comprada e, segundo o relato, com esse dinheiro que a família dele recebeu no contexto de desestatização, quando ele era pessoa no Ministério do Planejamento que cuidava disso, também leva a crer que também haveria corrupção passiva e lavagem de dinheiro e até a evasão de divisa via CC5, que eu acho que também foi o esquema àquela altura. Só que é importante a gente... Deixa eu só falar uma coisa aqui em relação a comentário. Tá muito legal isso que o Romulo está falando, gente. Aí tem gente que fala, eu tô careca de saber não sei o quê. Não, não tá, porque esse exemplo que ele deu, até depois seria legal, Romulo, fazer um recorte dessa sua fala, porque as pessoas não entendem direito como é que é esse... mas como é que é lavagem de dinheiro, o cara tira dinheiro, tem dinheiro lá fora, são frases que as pessoas repetem, mas não entendem, tipo assim, o dinheiro desenhado, não conseguem visualizar. E Exato. Você ter feito esse desenho do comecinho, ou seja, desde o cara roubar na ponte até esse dinheiro voltar para ele, aplicado nele por um investidor estrangeiro, eu acho que assim, é uma aula muito importante para as pessoas aqui entenderem como é que funciona esse processo
de corrupção, que é um processo que a gente tanto luta contra. Então, em vez de a gente ficar só, corrupto, prende corrupto, mata corrupto, tem dinheiro lá fora, vamos entender, gente, porque sem entender a gente não consegue ajudar em nada. Deixa eu pedir o seguinte, Romulo, a gente já passou o nosso horário, mas tem aí mais uns 7 minutos, 8 minutos, e eu queria que você passasse o seguinte, onde é que a gente está hoje? E queria até que no final você convidasse, porque todo mundo que quiser saber mais detalhes, tem o Duplo Expresso todo dia, tem todas as informações, e o Rômulo passa isso, assim, ele tem muito material lá, tem muito vídeo antigo que ele já explica com todos os dados, mas eu queria que você chegasse ao seguinte, onde é que a gente está hoje? O que teve de novidade nesses últimos tempos? Eu estou naquela tua lista que você manda umas mensagens, então, recentemente eu vi várias coisas, poxa, olha só, finalmente, bomba, chegou. Então, eu queria que você falasse assim, onde é que a gente está hoje, o que tem de novidade, e as pessoas que quiserem saber mais informações sobre isso, como é que elas podem conseguir com você mais informações sobre isso? Importantíssimo, Eduardo, porque a gente está vendo uma campanha de desinformação para tentar esvaziar a importância dessa revelação. Então, as 3 figuras que eu mencionei, que são as responsáveis pela denúncia, o senador Roberto Requião, o procurador Celso Antônio III e o delegado José Castilho falaram, essa lista, Rômulo Maia, que você publicou no final de janeiro, ela nunca tinha sido publicada antes. A lista lá com 5.000 lançamentos das CC5, que pode ter pessoas daquelas 3 hipóteses, dinheiro legal melado com uma remessa ilegal, caixa 2, ou então fruto de crime, como esse do Maluf, que a gente falou da corrupção. Nunca tinha sido publicado, e o Celso III, nesse programa, fala, eu até estranhei, eu não pedi sigilo, por que não foi publicado? Não foi publicado por causa desse grande acordo nacional com o Supremo, Sérgio Moro, PSDB, PT, com tudo, lá atrás, 2013, que vige até agora. Então, algumas pessoas ficam falando, isso aí não tem nada novo, a lista não foi publicada. Foi publicada só agora, isso é a palavra dos protagonistas. Inclusive, eu passei para o Rafael, Eduardo, um link de uma publicação que a gente fez no domingo. Se der, mostra aí que é onde as pessoas vão encontrar essa lista integral. E o primeiro trabalho de processamento que a gente fez com uma equipe de voluntários, aí 17 Põe na pessoas, tela e no chat, por favor, Rafa, para as pessoas. Então, que é a gente colocou aqui, deixa eu ver o título lá no nosso site, olha só, deixa eu ver aqui, Banestado Leaks, a lista finalmente, no domingo à noite. E aí, nessa lista, ela foi preparada por um jornalista que tentou cobrir aquela época, cobriu na melhor das suas possibilidades, que é o José Mágico, cobriu para a Folha de São Paulo. Ele primeiro mandou lá em 2003 uma matéria genérica, a Folha de São Paulo publicou, aí quando ele começou a falar de nomes e fez essa lista aí com 100 pessoas físicas da finança, de impérios de mídia, e da indústria, e mais pessoas jurídicas, aí a Folha já falou, não vamos publicar, e botou lá um parecer do jurídico dela, falou, não, o jurídico acha melhor não, e tal, quando era um documento oficial de um procurador para uma CPMI, assim, totalmente com origem certa, destino certo, enfim, se havia problema que as pessoas que fossem processar iriam para cima dessas autoridades, não do jornal que dá publicidade, mas é porque havia esse grande acordo nacional que incluía a grande imprensa. Então, essa lista, a integral, se você entrar nesse artigo aí, você tem o link para baixar os 3 volumes das CC5, desse documento oficial, são no todo 1.200 páginas, e nesse artigo há essa lista do José Mágico, esse jornalista, que vinha tentando publicar até aqui, ninguém deixava, com as 100 pessoas físicas que ele selecionou e 25 pessoas jurídicas. Mas não é ainda o resultado de todo o trabalho. A gente está, por exemplo, não está nessa lista, a gente já identificou a mulher do Paulo Guedes, o irmão do Paulo Guedes, a família do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a família do relator do projeto de privatização da água, Tasso Gereissati, o ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, a gente vai seguir trabalhando. Há 2 diretores do Banco Central, imagine você lá na gestão do Gustavo Franco, que mudou isso daí. Então, a gente vai seguir trabalhando, pegando outros enfoques. Esse José Mágico focou no capital, né, do pessoal. Aí a gente agora tem que ver o pessoal nas instituições, seja políticas, parlamento executivo, seja nas de controle e jurídicas, órgãos de controle, Ministério Público, cortes superiores, TCU, etc. e tal. Então, ainda vai dar muito pano para manga. Pegar, e sabe o que é interessante, Eduardo? A maior parte do dinheiro remetido ilegalmente tem origem desconhecida, já que foram usados laranjas. Então, principalmente aquelas pessoas que estavam evadindo caixa 2 ou então propina, elas não botavam no nome próprio. De uma forma até folclórica, o senador Roberto Requião falou que um dos CPFs e nome de pessoa física mais utilizado para remeter bilhões e bilhões de dólares, era o vendedor de cachorro-quente da porta da agência do Banestado em Foz do Iguaçu.
E ele não ganhou nada, ele disse que o sujeito era honestíssimo, mas alguém chegou lá, um gerente ou uma gerente, virou para ele e falou assim, ô, meu amigo, me dá aqui seu CPF e tal. Ele deu de boa fé, o pessoal usou para remeter bilhões e bilhões de dólares. E aí você vê a gravidade e a atualidade. Há um relato, numa matéria publicada pelo mesmo Amaury Ribeiro Júnior, na Isto É, em 2003, de que uma das gerentes que mais abria conta CC5 nessa agência de Foz do Iguaçu era uma sujeita chamada Vera Santos Lima, que era a esposa do procurador da Lava Jato, Carlos Fernando Santos Lima, aquele barbichinha. Então, que tentou impedir que esse documento, fechando o circuito, fosse ao Brasil. Quando a CPMI foi lá buscar em 2003, ele viajou junto com Vladimir Aras, o procurador que era o coordenador de cooperações internacionais na PGR durante a Lava Jato, a gestão Rodrigo Janot. Os dois que atuavam no caso do Banestado no Paraná foram para Nova York para impedir que os procuradores distritais entregassem esses documentos à CPMI, mas foi entregue à CPMI e foi entregue a eles também, está registrado na imprensa nessa matéria. Estranhamente, os dois não colocaram no processo, lá que tinha sua instrução presidida pelo Sérgio Moro, depois julgado por ele, e aí por isso foi todo mundo para casa, não tinha materialidade. O delegado Castilho fala que é como se tivesse homicídio e o corpo nunca foi encontrado. Os procuradores de Nova York entregaram a bolsa com o corpo, falando, está aqui, a prova do crime de homicídio. E aí, esses procuradores, que atuaram também depois da Lava Jato, sumiram em Curitiba, e também em Brasília, o pessoal da CPMI que recebeu, um senador do PSDB, um deputado do PT, outro deputado do PDT, e um senador do PL, aí do bolsonarismo, meu Deus, como é que é o nome dele? Lá ele parece um bicheiro, se veste com um relógio de ouro, aquele que não foi reeleito agora, sempre me foge o nome dele, é o Magno Malta. O Magno Malta estava nessa diligência, então até era o Paz de Barros, José Mentor do PT, Magno Malta, que era senador pelo PL, aí não foi reeleito, mas que é um quadro aí importante do bolsonarismo, e doutor Hélio do PDT. Eles receberam a bolsa com corpo, os procuradores Vladimir Aras e Carlos Fernando receberam, e no Brasil sumiu, e ninguém fala disso até hoje. E eles falam, mas prescreveu. O que prescreveu foi a evasão de divisas. Mas o crime da lavagem de dinheiro, até hoje, cada vez que eles gastam esse dinheiro no Brasil, aí com debentures da Eucatex, a holding da família Maluf, ou então na casa do José Serra e tal, o crime é renovado, o crime está existindo de lavagem de dinheiro. Então, não prescreveu. E é estranhíssimo ver o pessoal vir com essa nuvem de fumaça tentando esvaziar isso. Então, o documento, a lista, é velha, mas nunca tinha sido publicada. As consequências jurídicas e principalmente políticas são atualíssimas. Você tem quem vai presidir as eleições desse ano, Barroso, e quem escolhe se pauta ou não a ação de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, sujeito possivelmente a pressões com base nisso. A gente não sabe a origem do dinheiro, pode ser que sejam honorários legais da advocatícia dele, que ele melou com uma remessa legal, pode ser, agora também pode ser, ele tem que esclarecer, caixa 2, honorários que ele não faturou, ou o que é pior, Eduardo Moreira e José Fernandes, pode ser propina recebida, porque ele também era procurador do Estado do Rio de Janeiro. Aí vai que aconteceu isso, ele ficou com esse pecado original, alguém guardou esse dossiê e tenta pressioná-lo com base nisso, para decidir se pauta ou não a cassação, decidir como faz e quando faz as eleições, etc. e tal. A gente não pode ficar com a dúvida, e me estranha muito que parlamentares dos partidos de oposição, me estranha muito que os veículos supostamente progressistas, ninguém pergunte diretamente, como a gente vem fazendo há semanas no Twitter, perguntando, dirigindo, já que o Luiz Roberto Barroso tem perfil no Twitter, que ele esclareça e tire essa ansiedade da nação, que ele possa estar sendo chantageado com base num dossiê do passado. Ele precisa dizer qual foi a origem do dinheiro que ele remeteu ilegalmente, Eduardo Moreira. A gente vai continuar lá no Duplo Expresso, terminando aqui esse link, então quem quiser ouvir mais de Banestado pode ir lá para a nossa live, e também fica aqui a recomendação para o pessoal ir ver esse artigo que você divulgou aí, onde está esse documento bruto e essa primeira lista processada com base no trabalho do José Mágico. E quando eu entrei, eu vi a conversa sua com o José Fernandes, falando do Paulo Guedes, eu mandei um outro link para o Rafael, de um tweet. Você vai talvez, se não tenha visto isso, você vai se chocar, como a pessoa que operava na mesa em banco. O Paulo Guedes, do seu gabinete como ministro da Fazenda do Brasil, que toma decisões que afetam as cotações, tem um terminal Bloomberg e um teclado Bloomberg para fazer ordem de compra e venda. Não sabemos se ele faz ou não, mas pode. Para que alguém que não faz vai ter um teclado Bloomberg lá para ordens de compra e venda? Ligado! O pessoal viu na entrevista que ele deu na semana passada na Jovem Pan, ali ligado com as cotações e tal, e ele podendo fazer. Então, ele pode estar, e também a gente precisa que ele esclareça isso, ele pode estar operando em cima das decisões que ele toma como ministro da Fazenda. Isso é um escândalo. Como que a gente não viu isso? Eu vi isso, só para ser assim, eu vi isso e muita gente me mandou essa foto. E aí a minha resposta foi a seguinte para as pessoas. O fato, eu não conheço ninguém mais crítico ao Paulo Guedes do que eu. Eu gasto 90% do meu tempo criticando o Paulo Guedes,
acho que o cara é um sociopata, acho que o cara, enfim, está destruindo a vida de milhões de brasileiros, destruindo mesmo, matando com as medidas que ele está tomando.